Estamos aqui em mais um podcast do Papo que Decola. Esse espaço é especialmente criado para empreendedores em todos os nichos que virão aqui contar a sua história, trazer um pouco da sua experiência, das suas vivências. E aqui hoje eu trouxe um casal muito especial para vir falar desse trabalho incrível que eles estão desenvolvendo, que eles fazem parte, né, da mesma empresa que eu, né, eu, Célia Carvalho, que sou professora, empreendedora, né, trabalho também nessa empresa multinacional e eu trouxe eles aqui hoje para a gente poder bater um papo bem legal referente ao trabalho que eles estão desenvolvendo, os avanços que eles já conquistaram até hoje. Então, quero dar as boas-vindas aqui para a Cliseide, para o Rubens, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Para nós é um prazer, Célia, estar aqui, bom. contribuindo aqui com os empreendedores, né, de modo geral. Olá, Célia, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de estar aqui com você, falando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória dentro desse negócio, que a gente faz isso com muito amor, com muito carinho. Então, realmente é um prazer estar aqui. Ai, que bom. Bom, para contextualizar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a Amway, né, uma empresa multinacional. Essa empresa ela já está em mais de 110 países há 65 anos, aqui no Brasil há 35, e a gente desenvolve esse negócio, né, de forma autônoma, né? A gente cria os nossos objetivos, as nossas metas para a gente poder ganhar, crescer e desenvolver também nesse negócio. Então, eu gostaria de saber, né, de vocês, né, pode começar por você, Cliseide, o que você fazia antes, como que esse negócio chegou para vocês, né, e se vocês ainda conciliam com o tradicional, se faz 100%. Então, pode começar aí. Perfeito. Bom, Célia, 10 anos atrás, essa oportunidade chegou na minha vida e na vida do Rubens. Eu falo que, para mim, foi um divisor de águas, né? Hoje, a gente é 100% o negócio Amway. Eu era dona de casa. Então, eu cuidava dos filhos, cuidava do Rubens, cuidava dos meus pais, que eram vivos na época. E uma amiga trouxe essa oportunidade para mim, de uma forma muito sutil. Uma tarde, ela mandou mensagem para mim e falou, eu estou indo na sua casa. E ela foi com a Silvana e o Ronaldo, que eu falo que são anjos na minha vida, que trouxe essa oportunidade que realmente mudou a minha vida e minha história, né? O Rubens é aposentado e, na época, foi assim um momento muito desafiador da nossa vida. Eu só vivia da aposentadoria dele, que, inclusive, muito baixa. Ele ganhava muito bem na época do CLT. E quando a Amway entrou na minha vida, foi um momento de necessidade. Então, sabe aquela tábua do Titanic que você se agarra ali e fala, esse negócio tem que dar certo? A Amway, para mim, foi isso. Então, eu agarrei isso com unhas e dentes e descobri o potencial que tinha dentro de mim. Porque eu sempre brinco que eu era uma gatinha que, com a Amway e com o nosso negócio, me tornei uma grande leoa, né? E uma empreendedora, uma líder que eu não imaginava que existia dentro de mim. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu falo que a Silvana, para mim, e o Ronaldo, eles foram os anjos que Deus enviou naquela época na minha vida, né? E aí, eu tive visão do negócio, e na época foi muito engraçado, porque o Rubens não queria. E quando a Silvana saiu da minha casa, ele falou assim, não conta comigo, eu não quero fazer esse negócio. E eu falei para ele, mas se eu for desenvolver, você liga? Ele falou, não vou te impedir. E um belo dia, eu fui convidada para uma orientação empresarial, que isso é muito importante a gente participar, né? E essa orientação empresarial, eu me encantei com o negócio, com a proposta da empresa, com a missão do negócio, com os produtos, né? E eu fui no meio do caminho pedindo para Deus uma direção, se era aquilo mesmo para mim fazer. E lá eu tive o sinal que eu precisava. Eu ganhei uma demonstração de pele e cheguei em casa toda empolgada. Quando cheguei em casa, levei um balde de água fria. Eu não quero esse negócio, não vou fazer. Eu falei, tudo bem, eu quero fazer. E ali, Célia, eu comecei a levar a oportunidade para a vida de amigas. E, na época, o kit de negócio vinha um Daily Plus. E eu estava numa época da minha vida extremamente doente. Eu fazia tratamento no Hospital das Clínicas.
Eu tomava mais de 9 medicações por dia. E eu estava realmente em depressão no fundo do poço. E comecei a tomar aquele polivitamínico maravilhoso que a gente tem, né? Nosso Daily Plus. Célia, me deu um ânimo. Em 3 dias que eu tomei aquele negócio, eu me levantei de uma forma. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Botei minha família toda sentada, foram jantar na minha casa, botei todo mundo sentado e comecei a fazer as demonstrações dos produtos, encantar as pessoas. Então, eu falo que o nosso negócio Emoi, a gente sai para encantar as pessoas. Quando você faz a demonstração, eu falo que realmente a gente encanta. E eu falei, peraí, eu tenho uma mina de ouro dentro da minha casa. Quando que eu vou deixar de limpar minha casa? Nunca. As pessoas também não. Quando eu vou deixar de escovar meus dentes? Só quando eu for para o outro lado. Quando que eu vou deixar de lavar minha roupa, lavar o meu cabelo? Eu falei, peraí, eu estou sentada numa mina de ouro. Usava produtos que nunca soube que eu existia. E aí eu comecei a falar com o maior número de pessoas, trabalhar em cima do padrão que a gente conhece, o padrão profissional do negócio, que é o padrão de 8 passos. E eu comecei a sair todos os dias. E começou a acontecer um negócio mágico. O Rubens, me observando, ele falou, eu vou começar a investigar quem é essa empresa. E aí eu vou deixar ele falar um pouquinho, né? Porque ele começou a se encantar. Ele começou a se encantar com a empresa. E aí, meu bem, o que você viu? Então, que aconteceu? Naquele momento que veio, porque assim, eu vim do tradicional, sabe, Célia? Uhum. Como a gente vem do CLT, eu trabalhei 35 anos trabalhando para os outros, vendendo meu tempo por dinheiro, sendo empregado. Ou seja, eu era aquela pessoa que era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ou seja, eu era assim, eu era tipo o Júlio, sabe aquele camarada, aquele pai de família que tem 2 empregos? Eu sempre fui assim, né? E me satisfazia de falar, me regozijava de falar que, por exemplo, eu vendi minhas férias, como se fosse uma grande coisa vender as férias, né? Para poder suprir a necessidade de casa, né? Então eu fui aquela pessoa que não via os filhos crescerem. E quando eu conheci o marketing de rede, não foi da Emoi, foi em outras empresas. E eu fiquei desapontado com o marketing de rede. Nós se aventuramos em algumas coisas e não correspondeu. As empresas não correspondiam, as pessoas não correspondiam, né? Então, o que aconteceu? Quando a Emoi apareceu na nossa vida, eu fiquei assim, com o pé atrás, sabe? Eu fiquei com o pé atrás. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, você quer fazer, pode fazer, eu não vou fazer. E aí fiquei esperando o resultado dela fazer. Eu nunca duvidei da capacidade dela, embora a gente combinou que quem ia trabalhar era eu sempre supri a casa, né? Sempre fui o provedor. E ela não, ela cuidou dos filhos. Mas eu tinha certeza que se ela se aventurasse em fazer qualquer coisa, ela ia se sair bem, né? Aí eu não duvidei que ela fosse ter resultado, mas ia depender da empresa. Mas, para minha surpresa, ela começou a se encantar e vir cada vez mais feliz, cada vez mais contente, sabe? E aquilo eu fui observando, eu falei, peraí, eu vou pesquisar aqui assim, que empresa é essa? E eu gosto de estudar, de saber o que é, onde eu estou me envolvendo, né? Uhum. Entrei na internet e comecei a puxar. Me encantou, porque quando a Silvana foi lá em casa, ela falou de produto, ela não falou da empresa. E para mim, meu sonho foi sempre trabalhar numa grande empresa, numa empresa forte, numa empresa que tivesse raiz, que tivesse sustentação, entendeu? E essa empresa foi muito além daquilo que eu desejava quando eu trabalhava no tradicional, né? E quando eu olhei, quando eu comecei a ver o que era a empresa, onde ela estava, quanto tempo ela tinha, os prêmios que ela tinha, os imóveis e tudo mais, e tanta coisa, né, que a empresa é gigantesca, eu me encantei. Aí veio aquele interesse. Eu falei, opa, peraí. A gente não está num negócio qualquer. Eu quero. Ela me convidou várias vezes para apresentação, eu nunca fui. Aí eu falei, não, a próxima apresentação eu vou, falei para ela. Nessa apresentação, eu me encantei. Né? Teve um líder lá que se aproximou, ou seja, eu me senti acolhido,
Eu vi que as pessoas aplaudiam, sabe? Você era bem recebido, que as pessoas queriam ver o bem do outro. Eu achei uma coisa muito séria, uma coisa que eu não estava acostumado. Eu estava acostumado a levar, me puxarem o tapete várias vezes, né? No tradicional, infelizmente, é assim. E aqui foi uma coisa totalmente diferente, eu não esperava aquilo, né? Então, e diferente dos outros markets, totalmente diferente. Né? É o que você falou aí, né, Rubens? Às vezes a oportunidade vem, às vezes a gente até está pedindo, né? A gente está pedindo a oportunidade e aí ela vem. Mas ela vem disfarçada, ela vem de uma forma que a gente não consegue visualizar no momento, né? Como você falou, eu só me mostraram os produtos, né? Não mostrar a grandiosidade da empresa. Exatamente. Então, muitas vezes, quando eu falo sobre o negócio, eu falo, quando você for apresentar essa oportunidade, você tem que mostrar que a gente não está falando de uma empresa de fundo de quintal. A gente está falando de uma empresa grandiosa, de algo assim... se essa empresa já existe há 65 anos... Né? Ela tem as próprias fazendas certificadas dela, né? Que ela trata desde a terra até o produto pronto. Se essa empresa já existe em diversos países, inclusive no Japão, que a gente fala que eles são muito rigorosos, né? Que ela está lá já há alguns anos. Aqui no Brasil, né, ela tem crescido cada vez mais. E aí você fala, e aí, como o Rubens falou, né, às vezes a pessoa já passou por experiências negativas e aquilo ali gera o quê? Né, a pessoa trava, né, se fecha para qualquer novidade ou qualquer coisa que venha, né? E agora eu gostaria de saber que transformação que essa empresa trouxe na vida de vocês. Muitas coisas, né? Primeira mudança interna. Me mudou da água para o vinho. Porque Célia, é assim, como eu sempre trabalhei, eu não tinha tempo para ler, para estudar. Embora eu sempre gostei de estudar, sabe? Mas a gente começou a ter acesso a livros que eu, normalmente, se eu tivesse no tradicional, eu não teria acesso a esses livros. Esses livros de autoajuda, né? Maravilhosos que existe aí, que é como fazer amigos e influenciar pessoas, a mágica de pensar grande, pense, enriquece, etc. Né? Esses livros me transformaram e transformou ela também de dentro para fora. Ou seja, eu comecei a ter pensamento de riqueza, sabe? Eu comecei a vibrar num outro patamar, né? E quando a gente muda a frequência, parece não, tudo muda, entendeu? Então, quando a gente começou a desenvolver o negócio, foi meio que, eu posso dizer assim, foi meio que na raça, vamos dizer assim. Mas o conhecimento foi fazendo o nosso trabalho ser mais leve, sabe? O resultado começou a aparecer com maior facilidade. E eu notei uma coisa também, o resultado ele veio mais latente, sabe? Hoje a gente tem pode alguém falar assim, poxa, mas vocês chegaram num PIN e pararam. Não, eu não vejo dessa forma. A gente continua crescendo, sabe? A gente continua crescendo, por quê? Porque as pessoas que hoje fazem parte da nossa equipe, elas também estão se desenvolvendo através do quê? Através do nosso conhecimento. Então isso aí não tem preço, sabe? Você vê uma pessoa que também tinha menos conhecimento, ou conhecimento igual ao teu, era como você era como eu era, e pessoas que também estão sendo transformadas, entendeu? E pessoas que falam assim, eu sei onde eu estou, e eu sei para onde eu estou indo. Às vezes, né, o sucesso que as pessoas falam, pensa só no financeiro. Mas o sucesso, ele pode ser visto de diferentes formas, né? Exatamente. Então, assim, se você se sente bem, você cresceu, né, na sua mentalidade, você mudou sua mentalidade, eu acredito assim, que se você, o Rubens de hoje, o Rubens que entrou naquela época lá na Amway, não é o mesmo. Não é o mesmo. Porque teve uma transformação nesse processo, né? E é algo assim maravilhoso. Por quê? Porque faz a gente sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Faz a gente abrir a nossa mentalidade para coisas diferentes que antes a gente não via. Então, eu falo assim, que parece que você estava numa bolha
e você rompeu essa bolha e você abriu novos horizontes, novos conhecimentos. Essa empresa nos possibilita, assim, sem fronteiras, né, fazer esse negócio e, assim, ter, vamos dizer assim, expectativas e ações que antes a gente não esperava. Exatamente. Por exemplo, você no tradicional, tenho certeza que tudo que você vivenciou em todos os anos de trabalho seu, até você se aposentar, você já vivenciou muito mais nesse período de 10 anos? 10 anos. 10 anos. Muito mais. Então, muito mais. Então, assim, você já ganhou uma viagem lá pelo seu tradicional? Nunca. Não, pois é. Quantos anos de trabalho? 35 anos de trabalho. 35 de trabalho, nunca ganhou uma recompensa em dinheiro, em uma viagem. Nada, imagina. E aqui, a gente já conquistou, já estamos indo para... Pelo que a gente está vendo, tudo correr bem, estamos indo para a nossa 11ª viagem internacional. Olha. Através desse negócio. Que bacana. Né? Então, o que acontece? Isso por quê? Porque a gente se agarrou ao sistema. Né? Porque o conhecimento é a chave do negócio. Quando a pessoa não tem o conhecimento, ela está desarmada. Sim. Né? E o conhecimento é a chave do sucesso. É o que liberta, é o que liberta, é libertador. É libertador. É libertador. Com certeza. E sua visão aí, Cliseide, sobre esse negócio na sua vida? Sim. Bom, eu falo que o sistema educativo me transformou. Porque quando alguém falava para mim de sonhos, meus sonhos estavam nas gavetas. Eu não conseguia sonhar mais. Como é que você consegue sonhar com um salário mínimo? Não tem como, né? Então, meus sonhos realmente estavam engavetados. Eu não via possibilidade. E como o Rubens bem falou, o sistema educativo ele transformou muito a nossa mente, a nossa visão. E quando você começa a ler os livros que fala lá, você tem que ter um sonho, você tem que ter um desejo ardente, né? Você tem que ter um combustível chamado fé. Fé e ação o tempo todo, né? Então, você vai sendo lapidado e transformado a questão da visão do negócio, né? Então, para mim, eu tive desafios, porém, no início, até os dias de hoje, a gente faz o negócio com muita fé, porque eu via, quando eu via a tabela de desempenho que a gente tem, eu não conseguia enxergar 10 mil pontos com dificuldade. A fé me tomou de uma tal forma que eu via aqueles 10 mil pontos como um. Ele olhava para mim, ele pensava, ainda bem que ele não verbalizava. Ele falava, tá doida. 10 mil pontos. Mas eu via como um ponto. De tanta alegria, felicidade, porque aquilo estava me fazendo tão bem, os produtos estavam me fazendo tão bem para a minha saúde. Eu estava levando oportunidade para a vida de muitas pessoas, de amigos, que aquilo começou a me fazer um bem tão grande que eu não via o peso dos 10 mil pontos, eu não via a dificuldade dos 10 mil pontos. A única coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu precisava vencer. Então, todos os dias eu saía falando dentro do carro. Na época, o Rubens ficou 3 meses sem desenvolver o negócio, só observando. Sim. Mas eu saía falando dentro do carro, palavras positivas. Hoje eu vou encontrar pessoas que vão desenvolver esse negócio. Hoje eu vou encontrar pessoas que vão querer comprar o meu produto. Porque eu tinha um brilho no olho tão grande. Acho que tenho ainda, né? Porque eu sou tão apaixonada, gente, por esse negócio. Que a gente tem que sair com essa vibração, com esse brilho no olho, né? Uhum. Eu quase não conhecia dos produtos, mas eu falava daquilo com tanta convicção. Porque, gente, eu vou falar, minha saúde, Célia, hoje eu não tomo uma medicação. Eu e o Rubens está com 67 anos, eu estou com 56 anos. Minha filha vive falando, pai e a mãe não tomam remédio para nada. Que pele é essa, hein, menina? Light. E alegria, né? Porque eu falo que nós temos que fazer o nosso negócio com leveza e com alegria. Porque a outra pessoa que você for falar da oportunidade, ela vai sentir. Sim. Ela vai sentir a sua verdade, né? Hoje, se me pergunta alguma composição de produto, gente, a melhor composição é você usar e você falar com o seu coração. Né? Até porque, assim, quando a gente fala de um produto, a pessoa ela vai pegar aquele produto na confiança do que você falou. Exatamente. Ela só vai ter a certeza daquele resultado no momento que ela utilizar o produto.
Porque enquanto ela não utilizar, ela vai estar usando a sua certeza e não a dela. Então, é basicamente isso. Então, se a gente não tem essa confiança para passar, a pessoa já vai levar o produto, né? Sem Com saber certeza. se realmente é aquilo que você falou, né? Agora, se ela entende, né? Ela já vê você falando. Por quê? Porque você já usou. Porque você já está falando de resultados que você já vivenciou. Aí fica muito mais fácil ter mais credibilidade, né? Exatamente. Então, por isso que Exatamente. essa forma como a gente apresenta os produtos, não só os produtos, mas a oportunidade, ela tem que ser assim. Por quê? Porque é algo que a gente vivencia. Então, a gente não vai poder transmitir algo se a gente não vivencia. E outra coisa interessante também nesse negócio, eu relaciono ele ao quê? A uma criança. Nós somos o reflexo para os nossos filhos. Da mesma forma, a gente vai ser o reflexo para a nossa equipe. A gente vai ser o reflexo para o nosso cliente. Então, se eu não utilizar, se eu não fizer o uso desses produtos, se eu não fizer da forma correta, o reflexo está indo. Né? Consciente ou inconscientemente, isso vai passar. Né? E sem contar que, na questão que a gente estiver falando referente a que a gente fala que a gente não é vendedor. Né? A gente é uma pessoa que você vai fazer uma consultoria, né? Você vai levar resultados e benefícios para as pessoas. Mas no mercado tradicional a gente fala de vendas, né? Num vendedor. Então, se você é o vendedor e você não tem aquela confiança, o teu corpo fala. Então, a postura, o seu sorriso, o seu brilho no olho, como você está falando. Então, tudo isso conta. As pessoas, elas não percebem, mas a forma como você se comunica é algo que... E eu costumo falar, Célia, desculpa eu interromper, que a gente não vende, a gente compartilha. Sim. Eu vim compartilhar com você algo interessante. Eu vim compartilhar algo para você que vai fazer diferença na sua vida. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? Fazer esse diferencial. Porque às vezes a pessoa pensa, veio para vender. Não, eu não vim para vender. Eu vim para compartilhar com você. Algo interessante que vai somar na sua vida. Essa questão assim, eu tenho até uma online que ela, lá da região Nordeste, lá do Piauí, ela foi apresentar os produtos numa região, num povoado, sabe? Aí disse que estava todo mundo sentado, depois só tem aquela mania de ficar sentado do lado de fora, né? Todo mundo sentado. Aí disse que ela chegou, eu trouxe uns produtos aqui. Eu não quero comprar, né? Não tem dinheiro. Ela falou, mas não estou vendendo. É isso não estou mesmo. vendendo. Eu só vim aqui mostrar para vocês que é algo que eu trabalho para vocês conhecerem. Isso então, mesmo. primeiro você tem que conhecer para depois você... Aí ela falou que a mesma pessoa que falou que não tinha dinheiro e não ia comprar nada foi a que mais comprou. Então, assim, é basicamente isso. E entra na mesma forma da sua visão com o negócio quando iniciou. A venda é a mesma coisa. Dependendo da forma como você faz a abordagem, a pessoa cria uma barreira. E a partir dali, ela não te ouve, ela não vai escutar, já se fechou totalmente. Então, ali você não consegue mais nada. Então, tudo isso a gente aprende onde, Cliseide? No sistema educativo, né? E, Célia, até eu quero comentar algo com você, porque às vezes chega pessoas para nós e fala assim, eu não tenho dinheiro para iniciar esse negócio. Eu também não tinha. Na época, a Silvana deixou consignado comigo a nossa linha Home. Né? E no dia que minhas irmãs foram lá, que eu fiz a demonstração, minhas irmãs já sabendo da minha situação, todo mundo... Só naquele dia foi R$ 1.200 de vendas. Há 10 anos atrás, era muita coisa. Para você ter uma ideia, eu fiquei bravo com ela. Porque, Célia, a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha condições. Mas a mente era tão pequena. Tão fechada. Fechada que eu não consegui ver a oportunidade. Mas é o que aconteceu quando você vai oferecer um negócio para alguém. A primeira coisa, a pessoa não tem dinheiro. A pessoa já se arma. Mas é a mente que ainda não está... Não entende ainda. E pelo fato da Silvana ter deixado os produtos consignados comigo, eu fiz a demonstração. Eu repliquei o que a Silvana fez com a graxa, com o iodo, para a minha família. Naquele dia saiu R$ 1.200 de vendas. Peguei o dinheiro das minhas irmãs. Comprei os produtos, paguei a Silvana e sobrou um valor. O que eu fiz? Eu não gastei o dinheiro. Eu reinvesti no negócio porque eu não tinha cartão. Eu não tinha conta em banco. E há 10 anos atrás, nem esses bancos digitais agora não existiam. Né? Eu não tinha
crédito para abrir nada em banco, nome sujo. Então, hoje, se a pessoa ela se posiciona para mim e fala, eu não tenho dinheiro, como que eu vou começar? Então, a gente não pode dar desculpas, né? Porque eu sou prova viva que realmente eu comecei do zero dentro desse negócio. Não, e sem contar que se você não está na capacitação, você não vai ter argumento e nem estratégia para ajudar uma pessoa dessa, né? Exatamente. E é nesse processo que a gente faz. Então, só contextualizando aqui para vocês entenderem, nessa empresa a gente tem diferentes produtos. A gente tem a linha Home, como a Cliseide falou, que são de produtos de limpeza, para lavar roupas, né? Nós temos linha de cabelo, né? Que é a Satinic. A gente tem linha bucal, Glister. Linha Glister. Nós temos também linha de pele, corpo e a parte da suplementação. Quando você falou assim, eu estava com o nome sujo. A gente tem um produto que o meu líder sempre fala, né? Que ele te ajuda a limpar tudo. A casa, do chão ao teto, te ajuda a limpar tudo, até o seu nome. Porque é o nosso carro-chefe, né? Então, são produtos assim que quando a gente faz essa demonstração, como você falou, não tem como a pessoa não querer conhecer esses produtos, né? E ter na sua casa. Então, são gatilhos assim que a gente tem que começar a usar. Por exemplo, já imaginou esse produto lá na sua casa? Sim. Né? É igual quando você vai comprar um sofá. Que tamanho que você quer o seu sofá? Isso, o cara pergunta e fala, imagina esse sofá. Aí a sua mente vai onde? Lá na sua sala, pensar naquele sofá. A mesma coisa é com os nossos produtos, né? Imagina você ter isso aqui lá na sua casa, ter rentabilidade, lucratividade, né? Que você vai ter um produto, você troca todos os produtos de limpeza, que você vai ficar de 4 a 6 meses até um ano, porque tem gente que, né, tem até dó de usar, que o produto é tão maravilhoso, né? Lá em casa até cachorro toma banho. Eu falo que eu só não bebo, porque não falaram que é bom, mas o resto... Porque é muito bom. Que se esses produtos, como eles são orgânicos, de base orgânica, a gente pode aguar até as plantas com a água deles. Então, a gente está falando de produtos que eu falo que a gente não tem concorrência, né? E esses produtos que a empresa, que a gente representa aqui dessa empresa, a gente não trabalha literalmente com produto, a gente trabalha com pessoas. E para a gente fazer isso, é como a Cliseide falou, a gente tem que ter essa questão da capacitação, né? E a nossa empresa, ela dá isso para a gente, né? Totalmente gratuito. A gente tem uma plataforma, né, Cliseide, que você tem tudo ali. Nós temos seminários mensais, nós temos 2 convenções no ano, né? Que é uma empresa que pensa no desenvolvimento e no crescimento de cada um de nós, né? E que ele nos dá, essa empresa nos dá autonomia de fazer o nosso negócio da nossa forma, né? Do nosso jeito. Então, se eu quero ter um valorzinho assim, eu vou trabalhar pouquinho, eu vou ter, né? Se eu vou pensar grande, vou desenvolver, vou fazer minhas metas, eu vou ganhar, né? Algo sem limite, né? Sim. Agora, Rubens, fiquei bem curiosa, viu? Imagina você, com a sua mentalidade lá no início, se a sua mulher não tivesse, se você tivesse falado para ela e ela tivesse parado, como seria? Quantas viagens, quantas coisas você teria perdido, Rubens? Muita coisa, Célia. Com certeza, muita coisa. Aí, o que faz isso aí? A gente refletir sobre a mentalidade das pessoas que a gente vai falar, né? Com certeza. Aí você vai falar, olha, eu era assim, eu pensava assim. Sim, e olha quanto a gente conquistou hoje, né? Exatamente. E eu sei que, assim, a gente, além das viagens, de tudo que a Amway oferece, a gente começa a desenvolver, a viajar, ir para outros estados, para outros lugares, por conta do negócio, para acompanhar, né? Eu mesma, a minha equipe basicamente inteira é no Piauí. Olha. Então, assim, todo ano eu ia para o Piauí. Todo ano. E, assim, sair de uma redoma daquela lá que você fala assim, tá ali, às vezes nem nas férias anuais, você vendia. Eu não vendia porque eu não conseguia vender minhas férias, que eu era obrigada, né? Mas, assim, nem nas férias conseguia viajar porque não tinha dinheiro. Então, assim, esse negócio nos possibilita fazer coisas que no tradicional a gente não consegue. Com certeza. Então, vamos lá, Cliseide. Como foi ganhar a sua primeira viagem nesse negócio? Célia, quando eu comecei a participar, na época nós tínhamos loja aqui na Augusta
E eu comecei a participar todas as terças-feiras da nossa orientação empresarial. Quando passava aquela viagem para Bahamas, eu me via lá naquele lugar. Então, eu visualizava, porque eu já comecei a perceber que, através do nosso trabalho, através da nossa parceira, a Emoi, a gente conseguia sonhar e realizar os nossos sonhos. E eu me via naquela praia, naquela areia, de vestido branco, com o Rubens. E o meu maior sonho, como o Rubens sempre trabalhou, ele vendia as férias dele porque a gente não tinha condição, a gente sempre priorizou a educação dos filhos, né? Então, eu não tinha acabamento na minha casa, porque os meninos estudavam em escola particular, porque nós priorizamos isso. Nós temos um casal de filhos. Então, ele sempre viveu para a família. E nunca a gente conseguia viajar. Nunca, com salário, né? Não tinha como. E aí eu falei para ele, eu vou te levar para a primeira viagem da sua vida de avião. Célia, quando eu pisei naquele avião, que eu entrei, que eu olhei para ele, eu comecei a chorar. Porque foi um sonho realizado, né? De poder retribuir um pouquinho do que ele fez para a nossa família. Do pai, que ele sempre foi dedicado, do provedor. Então, para mim, foi a coisa mais incrível. E quando eu cheguei naquele lugar, Bahamas, Hotel Atlantis, só vai artista, caríssimo. Nossa. Eu falei, nosso negócio me trouxe aqui, tudo de graça. Ganhei um cartão de crédito para gastar lá no que eu queria. Consegui levar meu filho nessa viagem, porque na época minha filha já era casada. Fora os mimos, né? Os mimos que a empresa, ela te trata assim com respeito. Ela agradece você por você falar dela, né? Realmente uma parceira. Então, para mim, foi uma coisa magnífica, né? E agora você imagine 2 pessoas simples, chegar no hotel daquele. Eu não sabia que tinha que usar cartão para tudo. Entra no elevador, você coloca o cartão, através do cartão, ele te leva ao andar que você vai ficar. Para acender a luz, você coloca o cartão. Eu pensava, gente, abrir a porta, cartão, que meu quarto estava sem luz, mas não era, porque era tudo através do cartão, né? Então, realmente, o que a empresa promete, se você faz o que tem que ser feito da sua parte, ela faz a parte dela também. Então, foi incrível. E são 11 viagens que a gente fez pelo negócio, que encantadoras. Jamais na minha cabeça, como dona de casa, 10 anos atrás, os lugares que a gente já frequentou, já viajou, nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Então, eu realmente sou muito grata a essa oportunidade. E às vezes a gente fica, né, lá na nossa casa, achando que a vida é aquilo, que não tem mais para onde ir, que eu nasci assim, eu vou viver assim. E às vezes a oportunidade chega e você deixa passar. Então, imagina que existe oportunidades que podem te levar ao lugar que você quiser ir. Olha só essa oportunidade aqui. E nesse negócio, você pode fazer um cadastro. Você faz, né, se torna sócio, como a gente fala, né? Nós somos empresários nessa empresa. E te dá o direito do quê? De consumir com desconto. É o primeiro passo. O segundo é você fazer as indicações desses produtos. Agora, se você quiser, né, ir além, igual o Rubens aqui e a Cliseide, vocês vão fazer o quê? Vocês vão desenvolver esse negócio. Que o desenvolver nada mais é do que ensinar pessoas a trocarem de mercado. Né? Então, a pessoa já compra sabão no mercado tradicional, você vai ensinar ela a comprar sabão nesse mercado seu. E todo produto ele tem um ponto, e esse ponto ele vai gerar o quê? Uma bonificação. A empresa, além das bonificações, ela te dá incentivo, ela te dá incremento e ela te dá viagens. Então, assim, é bom ou não é ganhar tudo isso? É ótimo. É ótimo. E foi justamente essa conclusão que eu cheguei, né? Nós temos uma mina de ouro dentro da nossa casa. Eu indicava o outro sabão que eu usava para as vizinhas, para as minhas irmãs, quando estava na promoção, e a empresa nunca soube que eu existia. Né? Então, realmente, é uma troca de mercado que a gente faz e tem muitos benefícios. E, Célia, e vou até além. Nós chegamos de uma viagem agora, no mês de novembro do ano passado. Meu filho foi para Minas Gerais, né? E nós fomos lá visitar ele.
Quando eu cheguei em casa, eu tinha uma cartinha da Sabesp. Sabesp querendo saber por que minha conta de água, numa casa grande, tão baixa. Mas por quê, Célia? Os nossos produtos, a economia que eles trazem na nossa vida. Então, gente, é isto. É você usar um produto de qualidade e ainda trazer economia para dentro da sua casa. Eu era uma pessoa extremamente alérgica. Tanto é que uma das patologias que eu me tratava no Hospital das Clínicas era a imunologia alergista. Então, eu tinha dermatite atópica, dermatite de contato, eu inchava toda. E os benefícios que os produtos me trouxeram para minha pele foi uma coisa magnífica. Se você pegar minha foto de 10 anos atrás, o meu olho, devido à dermatite, de tanto inchaço que tinha, era extremamente envelhecido. Então, imagine que hoje eu tenho uma casa ecologicamente correta, produtos que me trazem benefícios para a minha saúde, para a saúde do meio ambiente, para o meu bolso, e ainda, amiga, me traz bônus bons todos os meses e viagens todos os anos. Então, essa é a visão que a gente tem que ter do nosso negócio. E simples, porque pessoas não vão deixar de escovar os dentes, de limpar a casa, de lavar roupa. Exato. E esse é o nosso nicho, né? E hoje, a suplementação, que você vê o tanto que está crescendo a parte de nutrição no mundo, né? Saúde, produtos, bem-estar. Saúde e bem-estar. E é um nicho que nós temos da Nutrilite incrível. Porque está crescendo, Cliseide, porque assim, a nossa alimentação está empobrecida, né? E está muito industrializada. Hoje, eu já ouvi pesquisadores falando que hoje no mercado, para entrar um produto de alimento, basta ter cor, sabor e textura. Ele não precisa ser natural. Olha. Então, assim, o requeijão que você come não é mais requeijão. A manteiga que você usa não é mais manteiga. Sem falar no leite, né? Que Não, já leite, é algo pelo amor de que Deus. tá descartado. Fora todas aquelas outras coisas que você vê no mercado, que a gente fala assim, ó, é de Deus? Coma. Não é de Deus? Né? Modera. Porque as consequências, elas são grandes no nosso organismo. E aí, se a gente não tiver essa base de suplementação, de cuidado com a saúde, como que vai ser o nosso futuro? Então, assim, se a gente já se cuida, tudo acontece, imagina aquelas pessoas... Eu penso assim, ó, quando eu fiquei grávida da Alice, eu falo que eu fiquei grávida e meu marido, né, a gente teve a Alice depois dos filhos adultos, foi por conta da Nutrilite, eu falo. E assim, se eu me suplementando dobrado na gravidez, depois que eu estava amamentando, a mesma coisa, eu já me sentia fraca. Imagina aquela pessoa que não tomou, que não se cuidou durante a gravidez e depois. Por isso que ocasiona o quê? Aquela depressão pós-parto. É tudo falta de vitaminas. Quantas pessoas hoje tomam antidepressivos por falta de vitaminas e minerais no organismo, que em vez de fazerem uma pesquisa como que tá os seus exames, eles tacam um remédio lá para você dormir, um antidepressivo. Então, tudo isso é cultural e também eles estão visando isso, né? Então, enquanto a gente não tiver esse conhecimento para a gente cuidar da saúde, né? Eu acredito, assim, que a gente tem um caminho muito árduo ainda, né? De poder levar esse conhecimento para as pessoas e elas conseguirem tirar essa barreira para conseguir entender, né, que o nosso suplemento, gente, ele é de base orgânica, frutas, verduras e legumes. E quando eu ofereço, Cliseide, eu não sei se você faz assim, mas imagina que eu tô lá com a vitamina C. A vitamina C ali se toma desde os 6 meses. E aí eu falo assim, ela fala, ai, mas pode? A criança pode? Eu falei, olha, come salgadinho, come bolacha recheada, toma refrigerante. Se ela faz tudo isso, que é um verdadeiro veneno, isso aqui não faz nada, pelo contrário, não tem nem contraindicação. Então, é dessa forma que a gente tem que trazer esse conhecimento para as pessoas, que hoje, na correria do dia a dia, o que acontece? A pessoa come, né, erradamente, né? Então, tudo isso é consequência, né? Então, eu gostaria de saber aqui de vocês, como que tá
o desenvolvimento aí da equipe de vocês? Vocês só têm na região aqui de São Paulo? Vocês têm em outros lugares? Célia, eu falo que eu tenho uma equipe muito linda, né? Verdade. Pessoas muito focadas, com visão da grandiosidade desse negócio, com paixão, que a gente procura passar isso com muita paixão. Nós temos equipes em São Paulo, a gente tem no Norte, no Nordeste, temos equipe também em Portugal. A gente começou a desenvolver, não só em Portugal, mas também na Europa, né, que o nosso cadastro ele para a Europa toda. Então, a gente já tem um grupinho lá também. E é isso, né? Eu creio que as pessoas cada vez mais estão ficando convictas sobre que estamos no negócio do século XXI. Eu falo uma coisa também, Cliseide. Qual que é o seu propósito aqui? Então, eu falo assim, você vai vir e amanhã, quando você se for, você é só mais um? Ou você deixou um legado? Você deixou história? Você marcou a vida das pessoas? E com isso, a gente tem que pensar naquilo que a gente faz de melhor. Então, eu tenho certeza que nesse negócio, a gente não vai oferecer para a pessoa se a gente não quer o bem dela. Então, a gente está ali para oferecer o produto, primeiramente, né, Cliseide, com sua experiência aí, com seu testemunho de saúde. O que você quer quando você vê uma pessoa passando pela mesma coisa que você? Você quer oferecer aquilo ali para a pessoa parar de sofrer, né? E começar a tomar uma suplementação, se cuidar, né? Usar produtos de qualidade. E aí a gente mostra o melhor. Então, se é bom para mim, também é bom para os outros. Eu tenho a felicidade de ter a minha mãe e as minhas irmãs no negócio. E você, sua família, vocês, né? A família de vocês participam também ou não? Célia, tem uma irmã minha que ela consome todos os produtos. A minha filha, ela é platina, mas hoje ela vive em Portugal, né? Meu filho é 18%, também tem a equipe dele, né? Mas a família, eu falo que é os que mais têm resistência. E que bom que você tem a sua. E olha, Célia, e minha família viu todo esse crescimento, né, nosso, viu a minha saúde. Eu não sei se você sabe, mas eu tinha vitiligo. Tinha vitiligo, tinha asma, psoríase, eu tinha bursite, hérnia de disco. Entrei na menopausa com 36 anos, tive várias complicações de menopausa. E aqui a gente não está falando de cura, mas a gente está falando de um suplemento que é aquilo que você acabou de falar. Aonde a nossa refeição ela não alcança, o suplemento ele entra, né? E hoje, olhando para a minha pele, eu tinha vitiligo no rosto. Para a medicina, não, eu ia ficar para sempre, ia evoluir, né? Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. E mesmo assim, a família da gente, às vezes, tem gente que fala, minha família não acredita. Não importa, faça você. Faça o negócio acontecer você. Se você tem a crença dentro desse negócio, faça acontecer. Né? Que eu tenho certeza que eles vão te observar bastante. Uma ou outra consome produtos, né? Só que tem uma que ela é fiel. Ela consome tudo dentro da Amway. E a sua? A minha família é resistente demais, né? A minha família é pequena, na verdade. Eu só tenho 2 irmãos, né? Os pais já falecidos já. Mas os dois, com tudo, Célia, que a gente já conquistou, viagens e apresentação em vários lugares, né? Mas... que legal, você está indo. Ainda. Cético. Nossa, você viajou? Nossa, que legal. Nossa. Vocês merecem. É que vocês deram muita sorte, né? Sabe? Então, a conversa é essa sorte. Né? E não sabe que, né? O quanto a gente lutou, e quanto a gente estudou, e quanto a gente se dedicou, né? Evoluiu, então, né? Nós evoluímos também. Muito, né? Como pessoas. Com certeza, como pessoas, né? Eu às vezes olho assim, eu até me assusto às vezes a forma como eu pensava, como eu agia, a minha postura, sabe? Eu não me cuidava, né? Então, mas tudo isso era falta do conhecimento, falta né? de conhecimento, né? Hoje, sabe, eu sou uma pessoa que me cuido, uma pessoa que pratico esporte, uma pessoa que me suplemento, que me cuido dela, um cuida do outro e cuidamos da equipe e passamos isso para a equipe, duplicamos, procuramos duplicar isso para as pessoas, né? Para as pessoas ao nosso redor.
Rubens, quando a gente fala da questão da família, que às vezes a família não apoia, que às vezes eles não acreditam, mesmo vendo o seu resultado, eles ainda, né, não estão ali do seu lado. Mas o que você entende hoje sobre a questão do apoio? Por exemplo, do casal, né? Se fosse só ela que estivesse fazendo, você não estivesse fazendo, o que você acha que é tão importante ter um apoio? Olha, eu acho que ajuda muito, tá? Eu diria assim que o casal unido, Vence qualquer batalha, né? Vence qualquer batalha, né? É 50%, vamos dizer, 50%, né? Juntando dá 100. Juntando dá 100, né? Agora, quando um ou outro não contribui, não colabora, fica pesado, né? Embora a pessoa tenha que se desgastar, tem que se desdobrar, porque ela está andando sozinha, né? Mas é evidente que o casal unido, olhando para um ponto, os dois olhando para o mesmo ponto, o progresso é infalível. Eu acho infalível. Quando o casal está unido, olhando para um ponto só, sabe? Porque o nosso negócio é foco. Eu sempre falo isso daí. É aquele foco absurdo. Essa mulher tem um foco que me impressiona às vezes. Sabe? Ela é muito focada, assim, ela não desvia o olhar dela para nenhum outro lugar. É a meta, ela só olha para a meta dela. E eu acompanho, né? Eu acompanho. Né? Porque a gente tem que estar junto, né? Às vezes ela vai, às vezes tem lugares que ela vai que eu prefiro não estar junto, porque às vezes é muita mulher ali, elas vão se sentir um pouco constrangidas quando é um homem no meio, né? Mas eu podendo estar acompanhando ela, a gente está quase que sempre junto. Algumas vezes a gente não está junto por esse motivo, né? Um motivo assim que é mais mulher que eu vejo ali, então eu fico na retaguarda. Mas o apoiar também, né, Rubens, ele não é só no negócio, é na vida inteira, né? Exatamente. Eu trouxe meu esposo também para fazer um podcast aqui referente a isso, porque ele não está totalmente junto comigo, mas ele está na retaguarda. Ele está ali, que nem ele fala, olha, eu lavo uma louça, eu cuido da criança para ela fazer uma reunião, eu fico com a criança para ela ir em tal lugar. Isso é tudo. Então, assim, o apoio não é só de palavras. Vai lá que eu te apoio, né? Sim, vai lá, olha, você consegue, né? Não é só isso, né? A gente sabe que é um todo, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Faz certeza. na parte emocional, né? Você se sente mais segura, né? É muito bacana, né? Exatamente. Uma pena que nem todo mundo tem isso, né? Mas bora lá. Infelizmente, Cliseide, e essas metas aí? Os seus líderes que põem as metas para você? Não. A gente tem um papo, né? A gente bate um papo, a gente senta e eu vejo o que eles querem, né? Porque não pode ser nem minha meta, né? Porque eles têm que falar o que eles querem. Então, eles sentam e a gente visualiza ali o que eles pretendem dentro do mês e a gente desenha o mês para eles, né? Quais são as ações que eles têm que ter durante esse período para poder estar atingindo o objetivo. Então, é um papo muito gostoso. A gente faz alinhamento todos os meses. Então, todos os meses a gente senta para poder desenhar aquilo que eles querem. E, em cima disso, a gente trabalha. Com apoio, às vezes, a pessoa não pode ir numa reunião, eu estou ali para apoiar ela. Então, a gente dá bastante esse apoio para o grupo. Né? E eu entendi, dentro do padrão profissional que a gente trabalha, que nós temos que ter esse alinhamento com o nosso líder. Né? Então, todos os meses a gente faz isso. E vocês fazem acompanhamento com a equipe? Sim, fazemos sim. Acompanhamento com eles, né? O novinho, eu falo que ele é um bebê. Como é que eu vou conseguir deixar uma criança que acabou de nascer solta? Né? Não vai conseguir andar, não vai conseguir nem ficar de pé. Então, a gente faz esse acompanhamento, sim. E os comprometidos, eles pedem alinhamento. Sim. Aquele que está comprometido, sabe, Célia, isso que eu acho bastante interessante no nosso grupo. Aquele que tem a visão também, como nós temos, que está no sistema de capacitação, ele pede, ele chega todo mês, ele chega nela e fala, olha, me vê um dia aí para mim fazer o meu alinhamento. Então, eles fazem questão de estar alinhando com a gente, né? Aqueles mais comprometidos, os que têm mais tempo, os que realmente querem
desenvolver, querem viajar, querem ter resultado. E os que estão distantes, como que é o acompanhamento? Videochamada, né? Eu tenho pessoas lá de Goiânia. Nossa, muito comprometidas. Mulheres incríveis. E eu faço esse acompanhamento uma vez por semana. A gente se reúne, faz videochamada, tira as dúvidas delas. Se caso elas precisarem que eu passe o plano, mostro, né, a oportunidade, eu estou ali também para dar apoio. Então, a gente faz dessa forma, Célia. E pensando assim na questão hoje, né, da tecnologia, né, o pessoal hoje, muitas pessoas não querem mais trabalhar, querem aquela vida fácil, né? E como que está sendo a questão da prospecção para vocês? Mudou alguma coisa? Estão sentindo dificuldade? Não, Célia, eu falo que todos os dias a gente sai para fazer pessoas felizes. Então, a gente tem uma meta de fazer pessoas felizes todos os dias. O que seria isso? Eu sempre ando com uma amostrinha do nosso magnífico LOC. E se eu vejo que tem alguma pessoa de boa atitude que me dá um sorriso, eu entrego aquela amostrinha e falo assim para ela, olha, essa empresa ela é uma multinacional e não tem esse produto no mercado, é só através de nós empresários. E eu vou te dar essa amostrinha, me passa seu contato, porque eu vou te ensinar como usa. Porque se eu falar agora para você, você vai esquecer. Você passa seu contato para mim? Geralmente a pessoa passa o contato e aí eu ensino ela como ela usa e falo para ela, daqui uma semana, eu quero saber o que você achou, porque é uma pesquisa que a gente faz. O que você achou do produto? Então, a gente não tem dificuldade em prospecção, mesmo com essa mudança que a gente teve, né, após tudo que aconteceu no mundo, a gente não tem assim dificuldade na prospecção. Né? Então, eu vejo que a pessoa tem boa atitude, a gente aborda ela muito tranquilamente. E foi assim, foi bem oportuna a pergunta também, Célia, porque que aconteceu? Naquela época da pandemia, foi a época que nós mais crescemos. Foi onde a minha filha conseguiu se qualificar platina. Né? Foi justamente na pandemia, onde todo mundo estava parando, abaixando a guarda, a gente estava avançando. Né? Então, acho que essa parte foi bastante importante. Porque aquela alavancada que deu quando todo mundo parou, ela continuou, a gente continuou, sabe, crescendo assim, sabe? Fazendo a equipe crescer e ter a visão macro do negócio, sabe? Foi bem interessante. Bacana. É sempre bom, né? As novas estratégias, né? As formas de abordagem, né? Eu falo que sempre está ligado à questão da comunicação, como a gente se comunica, né? Verdade. Fora que esses produtos, né? Você anda com um pinguinho de ouro aí, hein, fia? Pinguinho de ouro. E outra coisa até que eu queria trazer para você, Célia, nós somos avós agora, né? Nasceu o Mateu, a Natália mora em Portugal. E se a pessoa está no CLT, consegue ficar 2 meses fora? De forma alguma. Nós ficamos 2 meses em Portugal. E os negócios não se abalaram. Agora, no tradicional, se você estivesse trabalhando aí, você ia conseguir bancar esses 2 meses fora, custear as viagens? Bom, primeiro, eu tinha além de ter perdido o salário, acho que eu estava tava o aviso prévio, né? Já ia pegar cheio de boleto ainda para pagar. Cheio de boleto para pagar ainda. E qualquer negócio tradicional, que você tem um negócio tradicional, se você se ausenta 2 meses, né? Então, isso que é o nosso negócio em rede. A importância da gente realmente construir com visão empresarial, com visão de rede mesmo. E eu tenho um caso até interessante de um amigo nosso, né? Ele é superintendente de uma empresa, aí não vou falar o nome da empresa para não, né? Superintendente de uma empresa. E outro dia nós fomos na casa dele, uma bela de uma mansão aí nos jardins aí e tal. Aí chegamos lá, uma bela de uma casona, uma piscina enorme, né? Ele falou assim para mim assim, Rubens, eu com tudo que ganho, eu não lembro a última vez que eu pulei nessa piscina. Eu falei, caramba, que triste. Quer dizer, a piscina é para a mulher e para os empregados. Ele, que ganha o dinheiro, não tem tempo para mergulhar na piscina. Ou seja, ele é escravo do dinheiro, escravo de si mesmo. Então, ter dinheiro não é liberdade. Não. E ter pouco dinheiro também não é.
Porque você trabalha para os outros. Quer dizer, além de não ter dinheiro, não tem tempo. Ele tem dinheiro, mas não tem tempo. O nosso negócio proporciona as duas coisas. Dinheiro e tempo livre. É um negócio maravilhoso. Sensacional. Vocês devem conhecer um negócio desse. Maravilhoso. E, Cliseide, e qual que são, assim, as projeções para o futuro? Célia, eu falo que eu tenho um propósito muito grande dentro desse negócio. Muito grande. Assim como eu transformei minha vida, a minha forma de pensar, a minha mentalidade, a evolução que eu tive como ser humano, é esse propósito que eu tenho através desse negócio. Então, a perspectiva é levar o maior número de pessoas para uma viagem da Emo. E por que a gente fala de viagem? Porque é o que baliza o nosso negócio, né? Para a pessoa sentir o que é o negócio Emo. Então, eu tenho um grande propósito dentro desse negócio. Até minha filha queria que nós fôssemos embora para lá, para ficar próximo dela, do neném. Meu filho também está indo embora para a Espanha. Eu falei, não. Eu tenho que ficar ainda no nosso país, porque eu tenho um propósito muito grande dentro desse negócio. E não se relaciona a PIN. Porque eu quero ser esmeralda, porque eu quero ser diamante. Não. Eu quero impactar o maior número de pessoas possíveis. Olhar no olho da pessoa e dizer que é possível, sim, a gente realizar sonhos, a gente levar oportunidade para a vida de pessoas, levar esperança, e é isso. Então, assim, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aquela pessoa que está buscando uma oportunidade. Então, assim, pensa naquela dona de casa, como você era, sem perspectiva, né? Sim. Eu tenho formação, você? Sou formada em TI, mas nunca exerci, porque sempre cuidei da família. Então, mas imagina aquela dona de casa que ela não tem formação, ficou cuidando dos filhos da família a vida inteira, aquela mãe que está com uma criança pequena, aquela pessoa que está pedindo a Deus uma oportunidade. E aí surge, né, essa possibilidade de empreender, né, de fazer parte dessa empresa grandiosa, né? O que você diria para uma pessoa assim? Eu falo para você que se permita a conhecer algo novo e diferente. Não tem desculpas, porque eu era uma pessoa tímida. Não parece, mas eu era tímida, né? Eu falo que minha maior formação da minha vida foi, embora sou formada em TI, mas era panela, roupa, casa, marido, educação dos filhos. E que na Terra existe, sim, uma oportunidade de negócio grandiosa. Só se permita conhecer. Porque o nosso negócio, como foi falado hoje, é um negócio de pessoas. Porque são pessoas que movem produtos, não são produtos que movem pessoas. Então, se permita conhecer a grandiosidade dentro desse negócio, essa oportunidade que a gente tem de mudar a nossa vida e a vida de muitas pessoas. E é isso. Bacana. Então, eu diria o seguinte, você que está nos escutando, abra sua mente, abra seu coração. Essa é uma grande oportunidade que pode ajudar você, a sua família e toda a sua geração. Porque é um negócio onde você deixa um legado, você deixa para os seus filhos. Como é que fala? Vitalício. É vitalício. Ou seja, o que você construir aqui com o teu negócio, você vai deixar para os seus filhos e para os seus netos. Maravilha. Gostaria de agradecer grandemente a oportunidade de ter vocês aqui, foi uma honra. E dizer para vocês aí em casa, que se vocês ainda não seguem, começa a seguir aqui o nosso canal. A gente vai deixar na descrição, né, o contato deles, como que você faz para fazer parte dessa empresa grandiosa. E não esquece de tocar no sininho aí, seguir a gente. E até o próximo podcast. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.